Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tive meu diagnóstico há 2 anos atrás, tenho 43 anos e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre, eu não sei se está certo esse termo, tá, gente? Comunicação social, tá? Não sou da área da saúde, tá? Mas como eu tenho hiperfoco em autismo, eu estudo autismo há 5 anos, tá? Desde que eu veio a suspeita do autismo no meu filho, tá? Daí acabou virando um hiperfoco meu. Eu não vou passar informações erradas para vocês. O que eu não sei ou tiver dúvida eu nem falo, né? Mas às vezes eu posso confundir um pouco nos termos, tá? Mas é comunicação, tá? Gente, primeiro tem que deixar bem claro que um autista pode ser muito diferente do outro. Tem vários níveis, né? Severo, moderado, leve, que agora mudou para 1, 2, 3. Né? Eu conheço autistas que são médicos, que casam, têm filhos. Tem autistas que severos que não falam e que depende o resto da vida dos pais até para tomar banho. Então, cada caso é um caso. Tem severos que com muitas intervenções acabam, né, na fase de adolescente e adulta, indo para o moderado e conseguindo trabalhar. E então, cada caso é um caso, entendeu? Um autista pode sim ser muito diferente do outro, ter dificuldades diferentes, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu estudo e principalmente também sobre mim, tá? Nesse vídeo, tá? Comunicação. A comunicação, ela é uma dificuldade no autismo e dificulta muito as interações. Como assim? Deixando claro que nem todo autista, de repente, vai passar por essas dificuldades, tá? Mas assim, ó, muitas vezes, nem sempre, tá, gente? Porque também a gente vai crescendo, a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo como todas as pessoas, tá? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade, entendeu? De diferenciar uma brincadeira quando a pessoa tá falando sério, ironia, sarcasmo. Eu tenho muita dificuldade, tanto no WhatsApp, assim como a pessoa pessoalmente, se ela realmente está com vontade de continuar conversando comigo ou não, ou se ela já está dando aqueles sinais, aquelas expressões, entendeu? Às vezes a pessoa tá tanto no rosto, como às vezes com certas palavras, dando aquela expressão assim, olha, não tô mais a fim de conversar, entendeu? Então a gente tem muitas essas dificuldades que muitas vezes fazem a gente, agora falando de mim também, tá, gente? Porque como um autista diferente do outro, então tô falando de minhas experiências também, fazem muitas vezes a gente se isolar, entendeu? Porque a gente tem muito medo de estar incomodando, de estar atrapalhando. Eu me lembro há uns 10 meses atrás que tinha umas 3 mães de autista que às vezes conversavam comigo e tal, mas poucas vezes. Daí até a psicóloga falava, mas por que então tu não chamas para conversar e tal, né? Já que tu fica muito em casa e tal, né? E porque o autista sente falta, assim, de conversar, sente falta de interação, sim, né? Claro que não, assim, o tempo inteiro, porque a gente tem, tipo assim, às vezes dá um cansaço mental, né? Então, a nossa bateria social, às vezes, ela é bem menor que uma pessoa que não é autista. Então, às vezes, a gente precisa de um momento de ficar em silêncio, ficar isolado. Mas a gente também precisa, né, de amigos e de conversas. Então, eu me lembro que uns 10 meses atrás, né, tinha essas duas, três mães que às vezes conversavam comigo e tal. Mas só que era só de vez em quando, né? E eu comentei com a minha psicóloga e dela falou, mas por que tu não tem iniciativa de chamar elas para conversar e tal, coisa arada e tal? Daí eu falei assim, eu tenho medo de estar incomodando, né? E, mas até por não saber, sabe, essa coisa de quando tá incomodando ou não, sabe? E daí ela falou, não, mas isso é problema delas, elas que vão ter que dizer, né? Agora não posso falar e tal, estou ocupada e tal, e tal, e tal. A mesma coisa ela falou quando eu tô lá na recepção da psicóloga, né?
porque leva um tempo até tu pegar a senha, tu ser chamada pela psicóloga. Ela até comparou um paciente dela que já tinha feito amizade com todo mundo ali como é que se chama? O lugar onde se faz as terapias, né? Porque tem as recepcionistas, tem vários pacientes, e não só de para psicólogo, lá tem tudo que é médico, né, e tal, e ele já tinha feito várias amizades e tal, e eu falei pra ela que entro quieta e saio quieta, né, e ela até falou, porque tu não tenta puxar assunto e tal, coisa arada, mas pra mim é muito, muito difícil, entendeu? O puxar assunto. Então, muitas vezes, e daí, se eu vou começar a puxar assunto, eu acabo puxando assunto muitas vezes idiota, sabe? E daí eu não gosto, entendeu? Porque eu não sei puxar muitas vezes assunto, entendeu? Agora, conforme você é uma pessoa que sabe puxar assunto, uma pessoa que, sei lá, algumas pessoas sabem, entendeu? Daí flui, né? Flui, entende? Flui. Tanto que hoje eu tenho algumas amizades no WhatsApp que flui, que eu consigo conversar bastante, entende? Mas é uma dificuldade muito grande, entende? Essa questão, sabe? Muitas vezes o meu tom de voz, eu sou grossa e eu não percebo que estou sendo grossa. Já várias pessoas já ficaram chateadas comigo. Não só no WhatsApp, como até pessoalmente, sabe? Até em questão de lugares, né? Que eu fui. E nesses lugares tinham conhecidos meus, e daí falaram assim, a Ana foi grossa e tal, e daí vieram falar pra mim. E sinceramente eu não consegui identificar aonde eu fui grossa. Talvez pela minha expressão no rosto, que às vezes eu tenho uma expressão muito braba no rosto, às vezes no meu tom de voz, mas sinceramente assim eu não consegui perceber que eu fui grossa. Sim, foi momentos que eu tava nervosa, momentos que eu tava situações que eu tava muito nervosa, né? Mas eu não sabe? Então, tudo isso, essa questão da comunicação, ela dificulta bastante as relações. E muitas vezes a gente acaba até preferindo se isolar para evitar isso, sabe? Evitar magoar os outros e se magoar, entende? Então é muito difícil mesmo. E às vezes as pessoas não entendem. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu falo bem. Dizem que eu falo muito bem. Ahn, Antes do meu filho nascer, eu trabalhava, entendeu? E que mais? Eu estudei, até fiz 6 meses de faculdade, só parei por questão financeira. Apesar que na coordenação motora eu tenho uma dificuldade enorme, enorme mesmo, né? Eu não consigo enfiar uma agulha na linha, tá? Tá, mas não é o caso, entendeu? Então, muitas vezes é difícil as pessoas entenderem isso, porque a Ana fala tão bem, a Ana, né, já trabalhou, estudou tudo, até fazer a faculdade. Então, como é que a Ana não entende essas coisas tão básicas? Mas é do autismo, sim. E se a gente fica falando que é do autismo, as pessoas falam, lá vem a Ana usando o autismo como desculpa, a Ana se escondendo atrás do autismo, usando o autismo como muleta. Então é muito difícil. Então eu não gosto de falar, olha, é devido ao meu autismo que eu não consigo entender isso que você falou. Porque daí as pessoas estão falando que eu estou me escondendo atrás do autismo, que eu estou usando o autismo, que tudo eu levo pro autismo. E não é, entendeu? É realmente uma dificuldade. E tem uns disparate muito grande. Esses dias eu vi até um vídeo. Eu não tenho superdotação, eu não sou um gênio. Quem me dera. Meu QI é normal e até um pouquinho abaixo da média, porque eu fiz teste de QI com a psicóloga, tá? É até um pouco abaixo da média o meu QI, tá? Não sou gênio, não tenho superdotação, tá? Simplesmente deu alto na questão de falar, que nem eu tô falando agora, falar as palavras corretamente, tá? Só nisso, né? Deu um pouco acima da média, tá bom? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Ah, tá. Eu vi um vídeo esses dias que tem muito disparate no autismo. Por exemplo, um guri que com 9 anos, ele era um gênio, um gênio. Ele tinha terminado todos os estudos com 9 anos. Ele era super, super dotado, um gênio.
autista, tá? E só que ele não conseguia fechar os botões da camiseta. Não tinha coordenação para isso. Então tem muito disparate no autismo. Deixando claro que só 5% dos autistas são superdotados, são gênios, tá, gente? Porque tem muito mito achar que todo autista é gênio, tá? Assim como achar que todo autista tem deficiência intelectual. Deficiência intelectual é o retardo mental. Tem autista que tem o retardo mental junto? Tem, como comorbidades, entendeu? Mas muitos também não vão ter, entendeu? É comorbidade. A superdotação, que é o gênio, a deficiência intelectual, que é o retardo mental, são comorbidades. Não é o autismo em si, tá? O autismo em si, ele é um transtorno, tá? Que tem a ver com a questão social, tá, gente? Mas são pequenos detalhes que muitas vezes geram muitas dificuldades, entendeu? Muitas dificuldades. Então, eu tenho muita fama, assim, até onde eu moro aqui, de grossa, de seca, de antipática. Simplesmente porque eu ando com a cara muito séria. O dia que eu não tô organizada, eu ando olhando pro chão, sabe? O oi não sai, entendeu? Então, pessoas que não me conhecem, assim, aqui, que moram perto de mim, me acham que eu me acho, assim, que eu tenho rei na barriga, que eu me acho, assim, mais que os outros, entendeu? E, gente, eu tenho autoestima baixíssima, eu faço terapia e eu me acho burra, eu me acho feia, eu tenho milhões de complexos, eu me acho menos que os outros. Só que tem dias que eu tô desorganizada, então o oi que pros outros é uma coisa tão simples, o sorrir que pros outros é uma coisa tão simples, não sai. Então eu olho pro chão e vou indo com cara de braba e não sai o oi, entendeu? Não sai. Tem dias que eu já tô bem, que eu consigo falar oi pras pessoas, entendeu? Então são coisas que pros outros são tão normais, tão simples, e que pra mim é muito difícil, entende? Que é questão de comunicação social. O que mais eu ia dizer? Mas quem me conhece mesmo, que nem a vizinha aqui do lado, ela fala que eu sou uma pessoa muito boa, porque sempre que ela, né, tem também epilepsia que nem eu, se ela passar mal, eu vou correndo lá ajudar ela. Nem esses dias ela tava com dor de cabeça, eu dei uma cartela de dipirona para ela. Daí ela até falou: Não, Ana, só quero um comprimido emprestado. Eu falei: Não, eu ganhei do postinho, né? De graça. Fica com essa cartela para você, sabe? Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, ela que me conhece um pouco melhor, ela sabe, ela diz: então, é uma pessoa muito boa, sabe? Mas as pessoas que me julgam pela minha aparência, entendeu? Que nem vizinhos que moram do outro lado da rua, que eu tenho menos contato, me acham um nojo, entendeu? Por quê? Porque eu ando com cara de braba, porque eu sou muito quieta, porque eu ando, né? Às vezes o oi não sai. Se eles me falar oi, com certeza eu falo, mas eles ficam esperando eu falar oi, e às vezes não sai, e a minha cara de braba e tal, cara fechada, entende? E porque as pessoas julgam muito pelas aparências, e isso é um erro. Eu conheço pessoas que sorriem, que falam oi pra todo mundo, tá? É só um exemplo, gente. E são pessoas ruins e falsas. Claro que tem pessoas que sorriem pra todo mundo e falam oi pra todo mundo, e são pessoas fantásticas, gente. A gente não pode generalizar. Eu só tô dando um exemplo, tá? Então é muito complicado. E se a gente fica falando pros outros, isso é do autismo, eles ficam falando que, não, mas tu sabe fazer, né? Isso é desculpa esfarrapada, tá se escondendo atrás do autismo. Então é muito, muito complicado, sabe? É muito complicado. E às vezes a gente acaba se isolando pra não se estressar, que é ruim também, porque os autistas também sentem falta de amigos. Eu participo de grupos de autismo. Tem muito autista que fala assim, ó, ai, como eu queria arranjar uma namorada, como eu queria ter mais amigos. Os autistas, eles gostam. Claro que não o tempo todo, que a gente precisa de um tempo de ficar isolado, um tempo de ficar quieto, em silêncio, né? É diferente a nossa questão de socialização, bem diferente. Mas a gente também precisa de pessoas, de companhias, né? Então é isso, tá? Comenta, nem que seja uma palavra, se inscreva e compartilha para me ajudar, por favor. Fique com Deus.